A ditadura militar brasileira foi o regime autoritário, militar e nacionalista instalado no governo do país. De 1964 até 1985, foram escritos alguns dos capítulos mais violentos e obscuros da história do Brasil. De sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Durante 20 anos, os atos institucionais decretados pelo regime desarticularam progressivamente o regime democrático nacional. Ao todo, o novo regimento determinou 17 atos. Entre eles, o mais duro golpe de repressão e censura foi ativado em 1968 com a oficialização do AI-5. Silêncio na cidade não se escuta. O ato que feriu o princípio da liberdade de expressão atingiu a todos os brasileiros, mas uma categoria profissional em especial sofreu maior impacto: os jornalistas. Tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse cálice. Hoje, professor universitário, Emanuel Barreto iniciou a carreira nas redações jornalísticas em 1974. Embora trabalhasse no Diário de Natal, jornal impresso alinhado com o regime ditatorial, o jornalista potiguar relata como foi conviver com a censura durante o exercício da profissão. Quando eu entrei no jornal, inexistia a presença de censores. Agora, existia, todavia, um manto de censura geral sobre a imprensa que tratava os assuntos tabus. Por exemplo, não noticiar greves, as poucas que pudessem haver. Não noticiar problemas sociais, tipo epidemias, pandemias, questões em favelas, pessoas reivindicando. Nada disso passava. A Tribuna do Norte sofria muito, e eu estou dizendo aqui por informações que me passaram. Por exemplo, o jornal tinha dificuldade para comprar papel na fase aguda, tanto financeira quanto por pressão dos ditadores de plantão. Então, quando conseguia comprar um volume maior de papel, este papel era em bobinas enormes, que ainda hoje é assim, vinha escondido em caminhões, embaixo de outras cargas. E havia empresários amigos deles que, correndo um risco tremendo, mas por extrema amizade, escondiam esse papel excedente em suas lojas, em seus departamentos, enfim, onde eles pudessem, de maneira a garantir que o jornal pudesse continuar circulando. Quando eu fui para a Tribuna também, já não havia mais nisso jornal, apesar de enfrentar grandes dificuldades, tanto é que os salários eram pagos por semana, ficava mais fácil para a empresa pagar os nossos salários por semana, ficava menos pesado para a empresa pagar os nossos salários por semana, e o jornal rodava com máquinas ultrapassadas, com papel de segunda qualidade e com tiragem muito limitada. Na época, era o que se podia chamar de um jornal de resistência. Na época, apesar de os alvos não serem nenhuma manifestação assim de grupo de esquerda, mas era um jornal de resistência sim, eu sei porque eu trabalhei lá. O jornalista Cassiano Arruda foi preso e parece-me que o senhor Agnello Alves também, o hoje deputado Agnello Alves, também fora preso em função da publicação de uma notinha. Segundo eu soube, alguém mandou uma nota, já altas horas da noite, entregar uma nota ao chefe da gráfica, Baltazar, e que era uma nota que fazia críticas ou zombarias a respeito de um militar. E não foi ninguém do jornal, não foi nenhum Alves, foi alguém que com esse intuito. E o gráfico recebeu, supôs que tinha vindo de Agnello Alves, e como funcionário zeloso, ele cumpriu a suposta ordem, e saiu no outro dia essa nota zombeteira, ou que seja em relação a um determinado oficial das Forças Armadas. Não deu outra, né? Foi preso Agnello, foi preso Cassiano. Minha convivência com censura foi quando eu fundei a cooperativa de jornalistas. Aí realmente eles foram na minha casa. Isso foi mais ou menos em 77. Surgiu no Rio Grande do Sul a Co-Jornal, que era uma cooperativa de jornalistas. Então nós tivemos a ideia de criar em Natal a Co-Jornate.
Fizemos um trocadilho de co-jornal com co-jornada. E nos unimos, eu, Dermi Azevedo e Arlindo de Melo Freire, nos reunimos. De repente chegaram 2 cidadãos e um deles se apresentou como jornalista que estava na companhia de um bancário. Digo, pois não, nós queríamos saber como funciona a cooperativa e tal. Eu digo, olha, expliquei rapidamente, a finalidade da cooperativa é criar um mercado de trabalho para os jornalistas e criar a cultura de assessoria de imprensa junto ao empresariado. Ele disse, eu poderia ir na sua casa à noite, pegar os estatutos? O senhor tem os estatutos? Eu digo, tenho sim, você pode ir. Então fui para minha casa, avisei a minha mulher, ela estava grávida, na época eu tinha 26 anos, minha mulher estava grávida, eu coloquei minha mulher num quarto dos fundos, vizinho à minha casa morava o meu cunhado, e eu avisei a ele, rapaz, é o seguinte, daqui eu só saio morto. Porque eu sabia que saindo de casa de noite, o destino não era coisa muito boa. E minha mulher, apesar de muito jovem também, ela segurou bem o tranco, ficou lá num quarto, acendeu a luz, ficou lá, sentada numa cadeira, esperando o desfecho. Era um agente muito mal treinado, era um araponga muito mal treinado. Ele veio com umas conversas tipo, ele só perguntando coisas contra o governo. Por exemplo, dizia, vocês vão atender o empresariado? Sim, vamos atender o empresariado. Como? Não, assessoria de imprensa, consultorias, preparação de jornais, preparação de revistas, né? Se o cara quer conceder uma entrevista coletiva, nós organizamos a entrevista coletiva. A finalidade era exatamente essa. Eles aqui eram neuróticos, pensavam que tudo era comunista, era subversão. Ele disse, não, mas e governo? Eu digo a mesma coisa, não tem problema. Uma secretaria quiser nos contratar, nós prestaremos a assessoria. Mas aí vocês vão ficar muito bloqueados, vocês vão ficar muito limitados. Eu digo, não, que a nossa finalidade é criar um campo de mercado para os jornalistas. Então, uma série de perguntas assim, era um diálogo que você notava que ele queria que eu desse declarações contra o governo, e eu não ia dar declarações contra o governo. Ele não ia sair dali com declarações minhas contra o governo, porque eu não era idiota, né, de cair numa armadilha dessa. Quando a entrevista começou a ficar muito tensa, eu disse, amigo, não leve a mal. Eu gostaria que você comprovasse que o senhor é jornalista, porque na nossa profissão tem muito picareta. Ele realmente tem muita infiltração. As duas palavras dos dois universos vocabulares completamente diferentes. Picareta é o cara que usa o jornal para ganhar dinheiro, Infiltração era de comunista. Eu digo, o senhor tem a sua carteira aí? Ele puxou uma quantidade tão grande de documentos que provava que ele não era. Carteira de jornalista, carteira de radialista, documento de autorização para que ele participasse de uma entrevista com o presidente Geisel, documento de não sei mais de quê. Isso, o excesso provava que ele não era. Levantou-se, me agradeceu e desapareceu na noite. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Em 2014, o golpe militar completou 50 anos. Décadas depois, a palavra censura volta à pauta das redações. Desta vez, foi o projeto de regulação da mídia que levantou o debate. Quem viveu a real censura ditatorial opina sobre o tema. Eu sou a favor, sim, do fim da propriedade cruzada e que os grupos não tenham tanto poder de influenciação sobre a sociedade. Todavia, eu não aceito, eu me posto contra qualquer regulação de conteúdo. Por pior que seja o conteúdo, eu prefiro que ele saia, que ele se desmoralize pela própria mentira ou insinuação que ele contenha. Mas que ele seja censurado jamais, porque se você vai censurar aquilo que é ou mal intencionado ou de manipulação, você vai terminar censurando também vozes legítimas que venham a se manifestar contra este governo, qualquer que seja este governo. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras.